Olá, pessoal! Tudo bom? Konnichiwa, 皆さん。お元気ですか? Eu sou Tanaka. 私は田中です。E sou japonês. そして私は日本人です。Esta semana também vamos aprender o japonês corretamente comigo. 今週も私と一緒に正しい日本語を学んでいきましょう。Então, vamos começar. それでは始めましょう。O tema de hoje é o seguinte: Qual é a diferença entre deru e dekakeru? Deru e dekakeru. Agora, estas palavras são semelhantes, mas totalmente diferentes de verdade. Então, para saber esta diferença, vamos, aprender comigo. Então, vamos lá. それでは始めましょう。Primeiro, vamos aprender como utilizar deru, esta palavra mesmo, né? Deru, deru, deru. Vamos ver, então, primeira situação. Agora, de deru, né? Deru é de verdade é um verbo. E agora deru é uma forma de dicionário, como se fosse infinitivo de português. Se a gente formar uma frase, claro que tem que conjugar. Se conjugar, viraria demasu. Demasu. Esse aqui é numa forma polida. Certo? Deru, demasu. Qual sentido tem? Primeiro sentido é assim, porque esta palavra tem vários, sentidos. Um desses que eu estou passando aqui é esse sentido. Passar de dentro para fora. Por exemplo, aqui, pela imagem, vamos ver. Estou com tosse. Estou com tosse. Como falar em japonês é o seguinte: seki ga demasu. Seki ga demasu. Seki ga demasu. Seki ga demasu. Seki, que significa tosse. E demasu, aqui de cima está passando que sentido? Passar de dentro para fora. Tá tossendo, então saindo para fora, passando para fora mesmo, saindo, Agora, então, esse aqui é o padrão. Substantivo ga demasu. Substantivo ga demasu, que é o padrão. Ok? Esse é o primeiro caso. Agora, segundo caso, que seria tipo segundo sentido, digamos, é o seguinte: deru, demasu, Agora, esse sentido. Começar a locomover do ponto do início. Esse também, deru, demasu. Exemplo, sair de sala. Como falar esta frase em japonês é o seguinte: Heya kara demasu. Heya kara demasu. Heya kara demasu. Heya kara demasu. Heya, que significa sala. E esse kara, que é uma partícula utilizada para indicar o ponto do início de ação, quer dizer, de movimento, Deslocamento também pode ser usado. Por isso, se pensa em português, esse de, sair de, esse de que virando kara. E esse sair, que claro que demasu. Então, esse também podemos memorizar como padrão. Local kara demasu. Local kara demasu. Local kara
demasu. Assim, certo? Outra. Agora, deru, demasu. Outro modo, né? Outro sentido é tornar-se visível. Tornar-se visível, também em japonês pode falar deru ou pode ser que demasu. Então vamos ver exemplo aqui. É assim, ó. Aparecer na tela. Aparecer na tela. Como falar esta frase em japonês é seguinte. Gamen ni demasu. Gamen ni demasu. Gamen ni demasu. Gamen ni demasu. Gamen, que significa tela, certo? E demasu. Neste caso, esse demasu que vai ter, né, outro sentido. Você pensa em português. É outra palavra, né? Aparecer. Não é que eu sair. Aparecer também em japonês pode ser deru, demasu. Certo? E agora esse também que eu... Esse tá certo? Né? Assim mesmo. Se analisar esta frase, esta partícula ni, que ficando como na de preposição português. Ok? Então, vamos ver a outra. Outra de deru, demasu, é esse sentido que tenho. Participar do evento, da aula, reunião, etc. Então, vamos ver o exemplo. Participar da aula. Como falar esta frase em japonês é seguinte. Jugyou ni demasu. Jugyou ni demasu. Jugyou ni demasu. Jugyou ni demasu. Jugyou, que significa aula. E agora, demasu, que teria sentido de participar, neste caso. E agora, esta partícula ni, é que tem sentido de dar, ou do, né, desse sentido. Então, esse aqui é um padrão. Quando você vai expressar uma participação, né, participar do evento, participar da reunião, participar da aula, etc. Né? Neste caso, pode utilizar este padrão mesmo. Evento ni demasu. Evento ni demasu. Ni demasu, que é o padrão. Ok? Agora, outro tipo de deru e demasu, né? Vamos ver. Esse sentido seria desse jeito. Atender a uma ligação. Neste caso também, japonês pode ser deru, demasu. Então, vamos ver o exemplo aqui, né? Atender ao telefone. Como falar esta frase em japonês é seguinte. Wa ni demasu. Wa ni demasu. 電話に出ます。電話に出ます。Assim. Ok? 電話 que significa telefone. E agora demasu, neste caso, teria sentido de atender. E agora, esta partícula ni também tem sentido ao, ou seja, a, assim mesmo, né? Ok? Então, até aqui estávamos aprendendo como utilizar deru e demasu, né? Só que a partir daqui eu gostaria de ensinar como utilizar dekakeru. 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 Esta palavra mesmo. Esta palavra dekakeru é de verdade também um verbo. Dekakeru. Então, claro que tem outra forma, né? Outra forma é forma mas. Seria
出かけます。出かけます。出かけます。Esse decaqueru e decaquemas. Qual o significado é? Qual o sentido que tem? Agora é assim mesmo. Sair de um local que passa muito tempo. Todo dia, né? Passa muito tempo todo dia para um determinado local com algum motivo. Algum objetivo, desculpa. E como trabalho, né? Compras, participações das aulas, etc. Então, vamos ver os exemplos. Eu parei 2. Vamos ver primeiro. Primeiro é exatamente dessa situação. Dekakeru, dekakemas. Dekakeru, dekakemas. Exemplo é assim, né? Ir às compras. Né? Vou às compras. Tanto faz. Como falar esta frase em japonês é assim, ó. Kaimono ni dekakemasu. Kaimono ni dekakemasu. Kaimono ni dekakemas. Kaimono ni dekakemas. Kaimono que tem sentido de compras, certo? E esse ni teria sentido de as, ou pode ser que para, né? Ir para compras. Esse para também serve como esta partícula ni mesmo. Só que agora esse de dekakemasu, né? É que tem sentido de sair, só que claro que tem sentido de ir também, né? Porque sair do lugar que você passa muito tempo todo dia. No caso aqui, pela imagem, está mostrando que está saindo de casa para compras. Então, claro que podemos pensar que casa é um lugar que passa muito tempo todo dia, pois utiliza esta palavra dekakemasu, certo? E então agora vamos ver a outra situação que usa estas, né, palavras. Dekakeru na forma mas seria dekakemasu. É exatamente dessa situação. Dar um passeio com família. Neste caso também pode utilizar esta palavra dekakemasu. E agora, dar um passeio com família. Esta frase, como falar em japonês é o seguinte: kazoku to dekakemasu. Kazoku to dekakemasu. Kazoku to dekakemas. Kazoku to dekakemas. Kazoku, que significa família. E agora, esta partícula to é utilizado como se fosse verbo não. É preposição com de português. Tá bom? E agora, dekakemas, né? Dar um passeio. Claro que você está saindo de casa, né? Então, pode ser usado esse termo dekakemas. Entendeu? Então, pessoal, それでは皆さん、アウラジョージへあてやき。今日の授業はここまでです。Vocês conseguem entender? あなたたちはわかりましたか? Tomara que sim, né? Então, pessoal, それでは皆さん、até a próxima. Mata né. Bye bye.